Corinthians! Corinthians! Fala, nação corintiana! Bora de últimas notícias do Timão. Já deixa o seu like para ajudar o canal. Ativa as notificações e, se for novo por aqui, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do Timão. O Corinthians foi punido pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, com um jogo de portões fechados por conta de gritos homofóbicos entoados por torcedores no clássico contra o São Paulo, no último dia 14 de maio. A decisão foi tomada em sessão realizada nesta quarta-feira. A 13ª Comissão Disciplinar do STJD puniu o Timão em primeira instância, cabendo recursos para o clube. Alessandro, gerente do futebol do Corinthians, participou do julgamento. Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araújo, ao ouvir o que estava sendo entoado nas arquibancadas da Neoquímica Arena, comunicou o delegado da partida e interrompeu o confronto durante alguns minutos. Como de costume em clássicos contra o São Paulo, a torcida corintiana entoou diferentes cânticos homofóbicos contra os são paulinos. Em tom de provocação, o Corinthians advertiu seus torcedores através de uma mensagem nos telões da Neoquímica Arena, lembrando que cantos homofóbicos eram proibidos, o que inflamou ainda mais os corintianos, que passaram a entoá-los com mais força. O clássico terminou empatado em 1-1 com gols de Michel, Araújo e Roger Guedes, ambos no primeiro tempo. O majestoso foi marcado por polêmicas de arbitragem, com muitas reclamações do lado tricolor. A fiel torcida costuma ser o combustível para Corinthians nas partidas. Não por acaso, o aproveitamento do Timão atuando em seus domínios na temporada é de 66%, enquanto o desempenho fora de casa cai drasticamente. A próxima partida do Corinthians como mandante pelo Campeonato Brasileiro será contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de julho. O jogo está marcado para acontecer às 11 horas de Brasília. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, cravou que o clube russo comprou o atacante Mantuan do Corinthians em definitivo. O clube brasileiro, por sua vez, não confirma o acordo feito com a equipe europeia. Mantuan continua a ser jogador do Zenit. Nós compramos, você pode escrever sobre isso, comentou Medvedev em entrevista à Match TV nesta quarta-feira. Segundo a Gazeta Esportiva, o Corinthians negou o acordo. O clube ainda espera uma reunião com Medvedev para tratar sobre o jogador e a intenção do clube russo. A reportagem também apurou que o presidente do Zenit trata do negócio diretamente com Fernando Garcia, agente do jogador e pessoa influente do time brasileiro. Apesar de não haver acordo, a tendência é que o jovem de 21 anos siga no Zenit em definitivo, após cumprir período de empréstimo na temporada passada. A Gazeta Esportiva apurou que o martelo ainda não está batido, mas o clube russo já tomou sua decisão e inclusive comunicou Mantuan, que vê com bons olhos a permanência no Zenit. O contrato de empréstimo do Mantuan com o Zenit expira ao final de junho e o Corinthians manteve 40% dos direitos econômicos do filho do Terrão. Segundo a apuração da reportagem, o negócio tende a girar em torno de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, por 30% do jovem de 21 anos. O vínculo atual do garoto com o Timão vai até final de 2026. Inicialmente, o Corinthians tinha 90% dos direitos de Mantuan, mas o clube cedeu 50% ao Zenit e ficou com 40%, enquanto 10% pertence ao próprio jogador. O atleta disputou 25 jogos pelo time russo na última temporada, tendo sido titular em 5, com 4 gols e 2 assistências. A equipe de São Petersburgo se sagrou campeão da Liga Nacional local. Mantuan foi se destacar no Corinthians em 2022 com o técnico Vitor Pereira. O treinador português gostava da versatilidade que o jovem oferecia, podendo atuar pelos dois lados do campo e fazendo funções até inusitadas, como a de ala pela direita. Ano passado, o jovem disputou 33 partidas pelo Timão, tendo anotado 5 gols e distribuído uma assistência.
O atacante Ángel Romero destacou realizar qualquer pedido de saída do Corinthians. O paraguai retornou ao clube do Parque São Jorge nesta temporada, mas não conseguiu se readaptar e tem sido pouco utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nos últimos jogos. Em entrevista ao portal GE. Globo, Romero afirmou estar acostumado que falem sobre rumores de um possível saída dele e que nunca pedirá para deixar o Corinthians. Ele disse: "Estou acostumado que falem mentiras sobre mim, nunca pedi nem vou pedir para sair", disse o atacante Romero. Romero disputou 16 partidas em 2023, sendo apenas 4 como titular. Nesse período, o atacante não marcou gols nem deu assistências. A última vez que ele entrou em campo foi no duelo contra o Argentinos Júnior pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, o paraguai já soma 5 partidas sem ser a opção de Luxemburgo, ficando de fora até mesmo dos relacionados nos últimos 2 jogos do clube, contra Independiente del Valle do Equador e Cuiabá. Conforme apurou o site Meu Timão, o clube e o atleta buscam uma solução. Uma possível negociação na próxima janela de transferência não está descartada. Vale lembrar que Romero ainda não completou 7 jogos pelo Corinthians no Brasileirão e pode ser transferido ou emprestado para qualquer outro clube da Série A. Em entrevista na zona mista após o jogo, o gerente de futebol Alessandro Nunes não descartou uma eventual saída do paraguaio, mas afirmou que o jogador ainda não recebeu propostas de outros clubes. Romero tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024. O meia Renato Augusto passou por exames no CT do Dr. Joaquim Grava, que diagnosticaram um edema em sua panturrilha esquerda. Sendo assim, o camisa 8 vira desfalque no Corinthians para o clássico contra o Santos na próxima quarta-feira. Segundo o clube, também foi encontrada uma desorganização das fibras musculares do atleta na região da lesão. O jogador de 35 anos seguirá se tratando com a equipe de saúde e performance para voltar ao gramado o quanto antes. Enquanto Renato se recupera, o restante do elenco aproveita a pausa da data FIFA para ajustar aspectos táticos. A aposta da diretoria é que a equipe do Corinthians melhore com mais tempo para trabalhar com a comissão técnica. Victor Blanc, presidente do Racing, confirmou a saída do meio-atacante Matias Rojas, que já tem tudo acertado para ser o novo jogador do Corinthians. O atleta paraguaio tem contrato com o clube apenas até dia 30 deste mês. Fizemos o possível para que ele seguisse no clube, mas não conseguimos. Não conseguimos competir com o salário que oferecia o clube brasileiro, comentou Blanco em entrevista ao The Sport Rádio. Rojas é o único reforço certo do Timão para o meio do ano. O clube segue de olho no mercado, com prioridade para o setor defensivo e de meio campo. Nomes como Lucas Veríssimo e Cuela agradaram a diretoria do Alvinegro, mas os negócios não avançaram. E essas foram as notícias do Timão de hoje. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Timão.